convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base o Evangelho segundo São João, capítulo 7, versículos 51 até o 52. E destacamos o versículo 52 que diz assim: Por acaso você também é da Galileia? Perguntaram eles. Estude as Escrituras Sagradas e você verá que da Galileia nunca surgiu nenhum profeta. O tema de hoje é estudar a Bíblia ajudados pelo Espírito Santo. Nicodemos estava tentando convencer os seus companheiros, os estudiosos da Bíblia daquela época, a que eles não fossem condenar Jesus Cristo sem algum motivo específico e que eles fossem ouvir ele primeiro. E Nicodemos sabia muito bem de que era necessário ouvir Jesus, porque ele tinha feito isso. E ele se convenceu de que Jesus de fato era um grande profeta. E ao ele defender Jesus Cristo lá no Sinédrio, então eles interrogaram ele, falando que ele também era da Galileia ou coisa semelhante, para defender aquele homem. E aí eles falam aquela velha frase que é tão conhecida: daquele lugar chamado Galileia nunca surgiu um profeta. Estude a Bíblia, você vai ver. Mas nós podemos dizer assim que não é só de grandes centros é que vêm os grandes profetas. Não é dos grandes centros que vêm as pessoas famosas. Não tem necessariamente assim um lugar específico para que de lá surjam pessoas que vão fazer sucesso pelo mundo ou então grandes pregadores da igreja e assim por diante. Não tem como falar isso. E muito mais usar a Bíblia para fazer afirmações que são inconvenientes. Como é que você estuda a Bíblia? Qual é o motivo que está por detrás? A maioria dos cristãos, eles estudam a Bíblia para aprender a palavra de Deus, serem mais sábios, que a fé deles possa ser mais forte, que eles possam se consolar no Senhor, entendendo aquilo que Deus colocou escrito para que as pessoas pudessem se sentir melhor, sabendo a vontade de Deus entre nós. Mas tem muita gente que estuda a Bíblia e decora versículos bíblicos só para entrar numa discussão, uma discussão interminável sobre a palavra de Deus. Então se reúnem e começam a discutir. Um faz uma afirmação e outro já rebate a afirmação. Mas também tem aqueles que decoram muitos versículos bíblicos para se contrapor a outras religiões que não seja a sua religião. E ele acha que a sua religião está certa, então ele precisa estar munido de muitos versículos bíblicos para fazer o contraponto, para discutir com as pessoas e provar, conforme o seu jeito, de que a Bíblia é de acordo com o que ele está falando. Mas esse não é o melhor motivo para nós estudarmos a Bíblia. Muitos então também estudam a Bíblia para achar erros na Bíblia, para achar algum motivo de escândalo, e dizem que isso nem é palavra de Deus, é palavra de homens e contém muitos erros, e eles estudam a Bíblia com esse motivo. A palavra de Deus, ela pode ser lida de várias formas. Isso também um tanto que é válido, não para falar que Deus está errado, mas nós podemos decorar versículos, podemos decorar salmos ou estudar a palavra de Deus e saber sempre mais sobre esta palavra. E muitos têm a capacidade de decorar versículos bíblicos, estudos e assim por diante. Mas o principal motivo de nós lermos a Bíblia é olharmos para a Escritura, escolhermos um texto e ver o que ele disse para aquela época
e o que ele diz para mim hoje. Aquilo que disse para aquela época também é o que diz para mim hoje. Então eu posso ler a Bíblia e ouvir o som, mesmo que não seja audível, mas o som do Espírito Santo, que vem me ajudar para que eu possa entender da melhor forma a Bíblia, mas eu seja consolado pela Escritura. E se eu vou ler a Bíblia, eu preciso saber que Jesus Cristo é o centro da Bíblia. Sem Cristo não tem a boa leitura. Sem Cristo nós não podemos entender e nem receber o consolo de Deus para nós. Mas com Cristo, então nós estamos no caminho certo. Leia a tua Bíblia. Começa devagarinho, escolha um pequeno texto. Começa, quem sabe, lá em Marcos, Evangelho segundo São Marcos, porque o Evangelho segundo São Marcos é o menor de todos, ele é bem resumido e ele nos ajuda a ter uma ideia geral sobre a obra de Cristo. Depois disso, nós podemos ir para outro evangelho, que é Mateus, ou Lucas, ou João, e também podemos ir para Atos dos Apóstolos. Só então é bom ir para Gênesis, Êxodo e assim por diante. Por quê? Porque a Bíblia, ela só pode ser compreendida, e esta é a chave da Bíblia, através de Cristo. Sem Cristo, não tem a boa leitura, e através de Cristo, o Espírito Santo nos ajuda a compreender que Jesus já foi anunciado lá no Antigo Testamento para Adão e Eva, quando eles pecaram contra o Senhor. O descendente da mulher era Cristo, e ele já pagou os nossos pecados, já ressuscitou, e ele está entre nós oferecendo o perdão, a vida e a salvação. Ao lermos a Bíblia, tenhamos isso sempre na mente. Jesus está perto de nós e quer fazer o melhor por cada um de nós. E o Espírito vem nos ajudar. Leia a Bíblia. Realmente é muito importante. Amém. Vamos orar? Querido Pai Celestial, ajude-nos a ler a Tua Palavra da melhor forma, não como aqueles judeus antigos que liam a Bíblia só para achar defeitos e apoios para as obras e as intenções deles. Ajude-nos para nós sermos consolados com a Tua Santa Palavra. Em nome de Jesus. Amém.